fazer uma pergunta novamente sobre a grande família Gracie. Como que deu a chegada da família Gracie no Rio de Janeiro? O que eles faziam na época? Se eles já começaram treinando jiu-jitsu desde quando eles chegaram? Sobre a fundação da Academia Gracie em 1925, se foi exatamente essa data mesmo. Agora eu vou começar com o Luiz e o Elton complementam. Não, Flores, pode começar com ele. Meu nome já é segundo, então eu sou segundo por excelência. Se ele começar aí. Tranquilo. Vai lá, Elton. Então, a chegada da família Grace, ela se dá no início da década de 1920. Né, eles acabam se mudando de Belém do Pará e eles tentam instalar uma empresa de jogos, né, que eles tinham no Belém do Pará, era Prado Diversões. Né? Eles tinham essa patente. Eles muito provavelmente chegaram no final de 1921, que é logo no início de 1922, você consegue ver alguns documentos ali, né, já mostrando que eles já estavam no Rio de Janeiro. E eles tentam, né, de alguma maneira, instalar essa empresa, não conseguem, né, e acabam ficando para um lado e para o outro. O livro da Rila fala que eles passam um período rapidamente em Minas Gerais, acabam voltando, mas o certo é que entre 1926 ao final de 1928, você tem ali um trabalho deles voltado, né, para um projeto de academia, muito provavelmente com o Donato. O Carlos ele dá uma entrevista em 1929, em São Paulo, que ele fala que antes dele ir para Minas Gerais, ele tinha uma academia, né, uma academia modesta, que ele fala, né, com alunos ilustres, né, muito provavelmente ali a Santa Maria e seus amigos, né. E o Donato Pires também dá uma entrevista em 1931, aonde ele fala que antes da academia da Abrantes, em 1930, ele tinha uma academia em 1923. Eu acho que ele pode ter cometido um erro ali na data. Então a academia está muito provavelmente situada entre 26, 27, 28, né, quando eles acabam deixando o Rio de Janeiro para Minas. Todo mundo sabe que eles foram fazer um trabalho de jiu-jitsu com a Guarda Civil em Minas, e posteriormente, né, eles vão para São Paulo. Mas quando o Carlos e principalmente o Carlos e o Hélio, né, eles falam dessa academia de 1925 e pouca gente sabe que ela realmente existiu. A gente tem ali comprovadamente, né, a academia de 1930 da Abrantes. Então muita gente fala que essa academia não existiu, que é mentira e tal, mas ela realmente existiu. A gente tem algumas divergências quanto ao local, né? Então levantamos alguma documentação, né? Como a gente gosta de matar a cobra e mostrar o pau, então a gente vai bem devagar. Por enquanto essa documentação não é 100% de certeza, mas a gente já tem a localidade. Então, documentação, cara, de 100 anos, 70, 100 anos atrás, no Rio de Janeiro é muito difícil, né? Você tem um trabalho ali muito grande. Mas a gente tem alguma coisa já, sei lá, 80% nesse sentido. A academia realmente existiu. Então, a partir de metade da década de 20, eles estão com esse projeto em andamento. Aí você encontra, né, os Gracies, eles ali introduzidos em esporte de alto nível da época, né? O Hélio, antes dele se envolver com a luta, né, ele estava envolvido com remo e natação, né? Ele foi campeão de natação, foi campeão de remo pelo Botafogo. O George, com 16, 17 anos de idade, né, já estava praticando boxe. Inclusive, chega a disputar alguns campeonatos de boxe, né, assim como o Carlos. O Oswaldo, muito provavelmente, estava fazendo alguma coisa ligado, né, à luta livre, à luta greco-romana. Então, eles já tinham, né, em mente esse projeto. O próprio Donato, ele disputa, né, alguns torneios de boxe já no início da década de 1920. Então, esse projeto começa já em meados de 20, né, ganha corpo ali no início de 30, quando o Carlos acaba voltando de São Paulo, se junta novamente com o Donato, né? Eles acabam inaugurando a Abrantes ali em 1900 setembro de 1930, né? A famosa Academia da Abrantes. Complementa aí, Luiz.
Faltou falar do Gastão Filho, que era envolvido com tiro esportivo. É, Cada um deles era é, envolvido com todo mundo esporte. envolvido com esporte de Esporte. alto nível da época. O Gastão Filho era um exímio atirador, especialista, o cara. Surreal. Tanto que ele, quando abriu a academia, depois que ele fechou a academia, salvo engano, os filhos dele continuaram durante um certo tempo. E depois foi desativado e eles focaram só nessa questão de tiro, né? E em relação a essa questão da academia de 1905, porque assim, a gente tem que contextualizar a idade de cada um. O Hélio Gracie é de 1913. O Jorge é de 1911, se eu não estou enganado. Então, os Gracies que de fato atuaram nessa academia foram o Jorge, foi o Carlos, o Oswaldo e o Gastão Filho, né, que são os mais velhos e eram os que tinham essa ligação com Donato Pires dos Reis. Provavelmente já estavam juntos ali, né? Já era um projeto do Donato com o Carlos. Uhum. E eles E tiveram esse trabalho. Sim, eles o tiveram Hélio é um esse grande trabalho. nadador, né? O Hélio era nadador e remo. Remava. Não tem um remo. Esporte de remo. Isso. Ele era do clube do Botafogo. Mas voltando aqui. Não, perdão, continue que eu perdi o raciocínio aí. Continue. Então, todos eles envolvidos, né, de alguma maneira, com os esportes de alto rendimento ali da época. Você pega as imagens do Hélio ali, né, bem no início de 30, né? O Hélio bem fortinho, né, com o corpo Aquela sarado, diferente da massa. história que contam, né, que o Hélio era muito fraquinho, que, né, tinha vertigem, desmaiava. Se isso aconteceu num período anterior. Porque nessa época aí, no início de 30, até antes dele fazer as primeiras aulas de jiu-jitsu, ele era um campeão, né? Chegou a disputar vários torneios de natação e remo. Não, o cara sempre foi. Em 28 ele tira segundo lugar, 29 ele tira primeiro lugar, né, nos torneios de natação. Então eram esportes da época muito populares, né? Então todos eles ali envolvidos de alguma maneira. E o projeto, né, acaba seguindo o rumo naturalmente. Né? Eles têm essa viagem para Minas posteriormente. Porque assim, Floresto, o Carlos ele ainda trabalhou na Light. Ele trabalhou na Light, só que ele não se adaptou à Light. Os irmãos dele ficaram trabalhando com o pai, com o Gastão Grace, que tinha essa questão de casa de jogos. Depois ele montou uns carrosséis eletrônicos que tinha na época. Então, quem focou e teve essa grande ideia de, não, eu vou. Esse empreendedorismo, tanto que tem declarações do Oswaldo e do Gastão, que quem teve essa mentalidade de fato foi o Carlos Grace. Depois que ele puxou os irmãos para ele, foi que eles passaram a desenvolver esse trabalho. Porque imagina, naquela época, quem ia imaginar que isso ia dar certo? Era um tiro no escuro. Então, ele que teve essa visão, de fato.